Fala galera, bom, mais um vídeo do Piadas Ensina, né? Essa semana vou falar sobre o conceito de switch, né? Switch, como é um conceito bem simples, só tem dois recebedores, mas eu dividi o campo basicamente em dois lados, tá? Como sempre faço, para exatamente falar como bater algumas zonas defensivas. Dito isso, né? Vamos começar logo, vamos ser direto ao ponto. Desse lado de cá, né? Eu dividi com meu wideout e meu slot, como sempre faço. Desse lado, meu tight end e um outro wideout, como tem que ser. Dessa vez não tem running back, porque a switch é uma combinação somente de duas rotas, tá? E aí eu dividi, obviamente, a defesa em duas partes. Um lado com free safety, tem meu linebacker, tem meu corner. E do outro lado, um strong safety, um linebacker e um outro corner, tá? Bom, primeira coisa, como é o conceito de switch, tá? O conceito de switch, basicamente, é uma push e uma fade, ou uma go, do nosso querido slot, tá? Obviamente, a push é feita pelo nosso wideout. Então, como que vai ficar? Primeiro, esse wideout vai fazer um inside release e vai quebrar numa push, tá? Para o meio do campo. Enquanto o nosso slot, né, ele vai fazer uma flatzinha aqui e vai buscar essa goal. Tudo bem? Até aí tá tudo certinho, tá? Mesma coisa desse lado, né? Nosso querido wideout vai fazer um inside release e já vai quebrar nessa push, que nesse caso ele vai mirar no strong safety para matar o strong safety. E o nosso querido tight end vai também fazer essa flatzinha mais abertinha aqui e vai em direção ao fundo do campo nessa goal. Nós temos aqui os dois conceitos de switch, tá? Claro, switch ela pode ser adaptável. Esse cara aqui ele pode fazer uma in, tá? Esse cara aqui ele pode fazer uma goal mais aberta, não tem problema. Aqui também pode ser uma outra goal, sabe? Duas goals cruzando. Mas ainda assim é um conceito de switch, as duas goals vão cruzar. O nosso querido wideout ele vai fazer essa goal um pouco mais para o meio do campo. Mas aí é que vem. Bom, no conceito de marcação individual, né, nós temos aqui o linebacker no tight end e o linebacker no slot, tá? Dito isso, eu peguei aqui a caneta preta. O que vai acontecer é basicamente a leitura do quarterback bom, se esse cara aqui já conseguir se livrar logo de cara desse corner, o que é um pouco mais difícil, ele solta essa bola aqui. Mas, normalmente, quando for uma marcação individual, ele escolhe ou o tight end ou o slot para simplesmente soltar essa bola na goal, tá? Então, na marcação individual, uma cover 1, ou no caso, uma marcação em cover 0, uma cover 2 man, né? Basicamente vai ser aqui. Só que na cover 2 man, né, você evita soltar essa bola aqui porque vai ter, obviamente, um safety aqui. Então você normalmente solta numa das duas posts, porque essa bola vai entrar, tá? Porque o safety ele vai ter que cobrir essa lateral do campo. Se ele tomar a bola na lateral do campo, é erro do safety. Se ele tomar no meio do campo, aí era o buraco da zona, tá tudo bem, né? Ele tem que cobrir a zona dele. Claro, ele se adapta ao que quem estiver indo para o fundo. Mas se tiver dois caras indo pro fundo, ele cobre a zona, porque aí ele não vai tomar esporro. Se ele não cobrir a sua zona, tomar a bola, preferir marcar o meio do campo ao invés da lateral, né, ele vai tomar um belo do esporro quando chegar no sideline. Segundo ponto, né, a gente vai aqui agora para marcações em zona, tá? Dito isso, né, nós vamos para a cover 2. Nesse caso aqui, cover 2, tá? Então, como que é a cover 2? Esse free safety ele vai cobrir basicamente essa lateral, como já tinha demarcado aqui, né? O nosso linebacker vai cobrir essa região central mesmo, e o nosso corner essa primeira zoninha aqui, né? A zona flat, basicamente. Bom, e aí, André, qual é aonde essa bola tem que ir, né? Bom, vou pegar aqui a nossa caneta vermelha para ficar ainda mais bonito. Essa bola tem que ir basicamente aqui, tá? Nessa push. Porque foi o que eu falei. Na cover 2, né, o nosso safety ele vai estar cobrindo esse slot, fazendo essa goal. O nosso corner, ele vai tentar ver quem é que vai atacar a zona dele. Primeiro ele vai ver
esse wideout fazendo uma inside release, ele vai falar, beleza, linebacker pega. E aí ele vê o slot caindo nessa flat, ele come essa flat do slot. Só que aí o que vai acontecer, né? Como não tem outro, supondo que o running back não caia nesse lado, tá? O running back cai no lado do tight end. Então só tem esses dois fazendo rota desse lado de cá. O nosso querido corner, ele vai subir junto com o nosso slot, tá? E aí vai sobrar o wideout nessa post. O safety, ele vai ter caído para a lateral do campo. Obviamente ele vai tentar recuperar, né? Quando ele vê que o corner está indo junto, porque o corner, essa zona é maleável, né? Ele não vai ficar marcando grama, não existe sim nessa situação. Ele não vai marcar grama. Dito isso, ele não marcando grama, ele tem que ir junto com o slot, subir e ir para o fundo do campo junto com o slot. E aí rola essa troca, tá? E aí o nosso wideout ele vai ser marcado pelo free safety. Obviamente, o nosso QB ele tem que achar essa bola no meio do campo, tá? E o nosso wideout também tem que ser rápido, tem que fazer essa rota muito rápido, tem que executar rápido para sair dessa marcação do free safety logo de cara, porque é isso que vai acontecer, tá? Vai abrir um espaço e ele vai ter que jogar nessa janela mais para o meio do campo. Agora, numa situação de cover 3. Cover 3, tá? E aí também serve para uma situação de cover 4, porque eu digo isso? Porque o nosso corner, ele vai marcar essa região aqui do fundo do campo, e o nosso strong safety, ele vai marcar essa região do meio, tá? Bom, nessa situação de cover 3, onde nós temos o strong safety marcando o meio e o nosso corner marcando o fundo do campo, aí é que mata a switch, tá? Dificilmente a switch entra nesse tipo de conceito, dificilmente você vai achar a janela, a não ser que o corner se embaralhe ou o strong safety se embaralhe com algum safety indo. Por isso que eu coloquei duas switches. E eu vou explicar agora o porquê, né? Bom, se eu estou numa cover 3, eu tenho 3 caras cobrindo o fundo do campo. Se eu estou verticalizando com 4 recebedores, alguém vai ficar livre. E aí que vem a grande ideia da jogada na cover 3. Supondo, tá, que esse strong safety ele não marca o fundo do campo e sim o free safety. Esse cara aqui ele vai estar sozinho no meio do campo. O corner vai subir junto com esse slot. O corner vai subir junto com esse tight end. Eu boto um wideout para chamar a atenção desse free safety, né? Ele vai instantaneamente correr. E o outro vai dar uma switch nessa. Esse cara aqui ele já mira no nosso safety. Você vê que eu já deixei aqui exatamente para isso. Ele já mira no nosso safety para o safety ir em cima dele. Esse wideout aqui, você vê que eu fiz uma maneira mais baloada, vamos dizer assim, mais aberta, exatamente para ele pegar por trás desse safety, né? O safety não perceber que ele está indo e essa bola aí por trás do safety. Quando o safety vê, essa bola já encobriu ele. Fim de história, bola no meio do campo, touchdown inclusive, né? É muito difícil o safety recuperar nesse tipo de jogada. E a ideia dessa double switch aqui é essa, tá? Isso numa cover 3. Agora, se eu não fizer uma switch do outro lado, supondo que aqui seja um outro conceito, e o meu safety não caia, tá? Ele perceba que essa bola vai ir na post, cara, o risco de interceptação tá alto, tá? É muito alto, então você tem que sempre colocar um recebedor do outro lado. Não precisa ser um conceito switch, você pode utilizar outros conceitos que chamem a atenção do safety, para esse safety simplesmente cair para o meio do campo numa zona mais curta, né? Encurtar o campo, você bota 2 caras nivelados. Quando eu digo nivelados, é questão de um wide mais ao topo, mais ao fundo, e o outro mais curto, vamos dizer assim, né? Exatamente para puxar esse safety para ir na curta e essa bola no fundo. Ou você faz o inverso, né? Você simplesmente faz com que o safety ele suba junto com o seu wide, né? E aí deixa o buraco do meio do campo para essa bola aí, né? E você ganha o first down e ganha bastante jarda, inclusive. Claro, vai ter um linebacker ali, mas aí o linebacker até acompanhar esse wide, ele deixa pro safety, tá? E tá tudo bem. O último caso que eu falei, a cover 4, né? A cover 4, você tem 4 jogadores cobrindo o fundo do campo. É um outro conceito que você vai ter muita dificuldade de achar essa bola. Se for uma switch só de um lado, problema.
Se for uma double switch, como tá aqui, mesma coisa, você tem todo mundo, você percebe que vai ter todo mundo marcado, e aí você vai no checkdown, tá? Dificilmente você vai achar um recebedor livre, a não ser que alguém erre aqui na marcação, bata a cabeça, mas a gente não está tratando em situações desse tipo. É como se a defesa estivesse marcando perfeitamente, tivesse todo mundo muito alinhado, você estivesse enfrentando uma defesa muito boa. Então, quando tiver uma cover 4, esquece, não solta a bola no switch, é um conceito que não vai dar certo, é um conceito que vai dar errado. Você solta no checkdown, no seu running back, em uma rota curta, ou numa flat, ou fazendo uma rota Texas, ou fazendo saindo, né, por fora da linha ofensiva, ou até mesmo por dentro da linha ofensiva, ou fazendo, como falei, uma out também, né? Mas basicamente é isso nos sentidos em que eu disse em relação ao sistema defensivo. Cover 6 é a mesma coisa, você utiliza do mesmo conceito entre a cover 2 e a cover 4, né? Também é difícil encontrar essa janela, mas você busca ali onde está no lado da cover 2, basicamente. Se você jogar com os dois safeties no fundo, você vai ter problema, mas mesmo assim o safety tem chance de recuperar e ajudar, né? Bom, dito isso, né, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco longo também, mas foi basicamente o conceito de switch aí explicado. Ficou o quadro também muito bagunçado, muito desenhado, mas é porque eu tento passar toda a ideia de uma maneira simples e bem tranquila para vocês. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, feedback, crítica, vocês podem mandar no meu perfil pessoal, né, no @AndréLimas, tanto no Twitter quanto no Instagram, né, @AndréLimas95. No Instagram ou no Twitter do Piadas NFL também, ou aqui mesmo no YouTube, né, nos comentários, vocês podem também mandar. E, bom, é isso. Até uma próxima. Valeu!